Em uma mansão silenciosa, um empresário preso a uma cadeira de rodas observa sua vida perder o brilho. Tudo muda ao conhecer uma menina que, mesmo em meio à chuva e à pobreza, oferece esperança com um simples olhar. Essa conexão improvável dá início a uma transformação que cura corações e revoluciona vidas. Rodrigo Álvares comandava seu império de tecnologia do último andar de um arranha-céu envidraçado na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Aos 42 anos, era o fundador e CEO da Tech Brasil, uma das startups que mais cresciam no país, especializada em soluções tecnológicas para a inclusão digital. Formado em engenharia pela USP, com MBA em Stanford, Rodrigo havia transformado um projeto universitário em uma empresa avaliada em centenas de milhões de reais. Da sua cadeira ergonômica de couro italiano, ele controlava sua empresa com a precisão de um maestro. Seu escritório minimalista era decorado com prêmios de empreendedor do ano e reconhecimentos internacionais. As paredes brancas exibiam apenas arte abstrata, cuidadosamente selecionada por decoradores profissionais. Tudo ali refletia poder, sucesso e controle. Naquela quinta-feira, Rodrigo fechava mais um contrato milionário para expandir seus centros de tecnologia para o Nordeste. A reunião com investidores havia sido um sucesso, e ele estava prestes a comemorar levando sua noiva, Beatriz Monteiro, executiva do mercado financeiro, para um jantar no melhor restaurante da cidade. O celular vibrou. Era Toninho, seu motorista, avisando que já o aguardava na garagem. Rodrigo desceu pelo elevador privativo, trocando mensagens com Beatriz para confirmar o horário. Não percebeu a poça d'água deixada pelo funcionário da limpeza ao sair apressadamente do elevador. Um segundo de distração foi o suficiente para mudar sua vida para sempre. 6 meses depois, Rodrigo Álvares não era mais o mesmo homem. O escorregão resultara em uma queda que comprometeu sua coluna vertebral, confinando-o a uma cadeira de rodas. Os médicos eram cautelosos sobre suas chances de voltar a andar. As fisioterapias intensivas consumiam suas manhãs, mas os progressos eram mínimos. Sua cobertura triplex no Jardim Europa, antes palco de festas e jantares sofisticados, transformou-se em uma prisão silenciosa. As paredes brancas, os móveis de design, as obras de arte caras, tudo parecia vazio de significado. Beatriz havia dado um tempo no relacionamento 2 meses após o acidente, alegando pressões do trabalho. Rodrigo sabia a verdade. Ela não estava preparada para uma vida ao lado de alguém com limitações físicas. O telefone tocava menos. Os amigos que antes disputavam sua companhia agora enviavam mensagens genéricas, perguntando como ele estava, sem realmente querer saber a resposta. Seus pais, já idosos, moravam em Portugal e só podiam oferecer apoio à distância. Seus 2 irmãos, ocupados com suas próprias famílias em outras cidades, ligavam esporadicamente. Na empresa, seu afastamento inicial de 3 meses havia se estendido. Embora mantivesse contato por videoconferências e continuasse tomando as decisões mais importantes, Rodrigo havia delegado parte de suas funções para Maurício Santana, seu vice-presidente e amigo de faculdade. Em suas raras aparições no escritório, percebia os olhares de pena dos funcionários, e isso o enfurecia. Senhor Rodrigo, o senhor tem fisioterapia em 1 hora, lembrou Cecília Duarte, sua assistente pessoal, que agora também coordenava seus cuidados médicos e compromissos. Cancele. Não estou me sentindo bem hoje, respondeu secamente, sem desviar os olhos da janela que dava vista para o Parque Ibirapuera. Mas o Dr. Teixeira disse que a constância é fundamental para a sua recuperação, e esta é a 3ª sessão que o senhor cancela esta semana. Eu disse para cancelar. Elevou a voz, algo que se tornara comum nos últimos meses. Vendo o rosto assustado de Cecília, suspirou. Desculpe, Cecília, apenas cancele, por favor. Quando ficou sozinho, Rodrigo rodou sua cadeira em direção ao bar, servindo-se de um uísque caro. Era seu 3º do dia, e ainda não eram 2 da tarde. O álcool havia se tornado um companheiro constante, anestesiando a dor não física, mas a que consumia sua alma, a de se sentir inútil, dependente, menos homem. Sua rotina havia se transformado em um ciclo monótono de medicamentos, álcool, trabalho à distância
noites insones e uma solidão que nenhum dinheiro podia preencher. Às vezes passava horas olhando para as fotos de antes do acidente. Rodrigo esquiando nos Alpes, mergulhando nas Maldivas, escalando montanhas no Chile. Aquele homem havia desaparecido. Naquela noite, contra as recomendações de seu médico e terapeuta, Rodrigo decidiu ir até o escritório para uma reunião com investidores estrangeiros. Maurício poderia conduzi-la, mas uma parte dele ainda precisava provar, para si mesmo e para os outros, que continuava no controle. Chuva caía intensamente sobre São Paulo quando Toninho estacionou na entrada do edifício da Tec Brasil para buscá-lo após a reunião. Eram quase 21h e a reunião havia sido um desastre. Os olhares de desconforto dos investidores, as perguntas sobre sua condição física, as dúvidas veladas sobre sua capacidade de liderança, tudo isso o deixara furioso. Maurício havia tentado intermediar, mas Rodrigo sentiu como se estivesse perdendo espaço em sua própria empresa. "Para casa, senhor?" E perguntou Toninho, ajudando-o a entrar no SUV adaptado. "Sim", respondeu cortante, evitando contato visual. O carro deslizava pelas ruas molhadas da cidade e Rodrigo observava as luzes distorcidas pela água nas janelas. Foi quando, no cruzamento da Avenida Paulista com a Consolação, viu uma pequena figura remexendo em sacos de lixo depositados na calçada em frente a um restaurante requintado. Mesmo debaixo da chuva forte, a criança, que parecia ter cerca de 9 anos, examinava metodicamente o conteúdo dos sacos. Algo naquela cena o incomodou profundamente. "Toninho, pare o carro." "Senhor, pare o carro ali adiante. Quero falar com aquela criança." O motorista obedeceu, estacionando a alguns metros da menina. Rodrigo abaixou a janela, sentindo gotas de chuva atingirem seu rosto. "Ei, garota!" chamou. "Venha cá." A menina olhou desconfiada, mas se aproximou lentamente, protegendo algo sob a camiseta encharcada. "O que está fazendo na chuva a esta hora?" perguntou Rodrigo, seu tom mais duro do que pretendia. A menina, de cabelos cacheados grudados no rosto pela água, grandes olhos castanhos e pele morena, o encarou sem medo. "Estou trabalhando." Respondeu simplesmente. "Trabalhando? Mexendo no lixo?" "Estou procurando comida boa que jogam fora. Hoje é dia de promoção nesse restaurante. Sempre sobra muita coisa." Explicou com naturalidade, como se fosse algo completamente normal. "Minha mãe está doente e não conseguiu trabalhar hoje, então vim ajudar." Aquela resposta direta, sem autocomiseração, desconcertou Rodrigo. "Você não deveria estar na escola? Ou em casa, protegida da chuva?" A menina sorriu, revelando a falta de um dente da frente. "Já fui à escola hoje de manhã, senhor. E em casa não tem comida. A chuva não faz mal, sabia? Minha mãe diz que é só água caindo do céu." Rodrigo não soube o que responder. Pela primeira vez em meses, algo além de raiva ou autocomiseração o tocou. "Como você se chama?" perguntou, seu tom agora mais suave. Júlia Nascimento." "E o senhor?" "Rodrigo Álvares." A menina o observou atentamente, notando a cadeira de rodas dentro do carro. "O senhor não consegue andar, né?" Se perguntou com a sinceridade que só as crianças possuem. "Não", respondeu secamente, esperando o olhar de pena que todos lhe dirigiam. Mas Júlia apenas assentiu, pensativa. Então, para sua completa surpresa, ela estendeu a mão pequena e encardida, oferecendo-lhe metade de um sanduíche embrulhado em guardanapo que havia resgatado do lixo. "Quer um pouco?" "Ainda está bom. Só jogar fora porque sobrou." Rodrigo olhou para aquela mão estendida, para o sanduíche parcialmente amassado, e algo se quebrou dentro dele. "Não, obrigado", conseguiu dizer, a voz estranhamente embargada. "O senhor parece triste", disse Júlia, inclinando a cabeça para o lado. Mais triste até que a dona Carminha do 302, que perdeu o papagaio dela. Uma risada involuntária escapou dos lábios de Rodrigo. "E como você sabe que estou triste?" "Dá para ver nos olhos", respondeu simplesmente. "Minha mãe diz que os olhos são as janelas da alma." A chuva continuava caindo, mas nem Júlia nem Rodrigo pareciam notar. "Eu posso ajudar o senhor a voltar a andar, sabia?" disse ela de repente. "Como?" perguntou Rodrigo confuso. "Não com as pernas, mas com o coração. Minha mãe diz que quando a gente está triste, a gente para de andar por dentro. E isso é pior que não andar com as pernas.
Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Aquela noite marcou Rodrigo de uma forma que ele não conseguia explicar. Deitado em sua cama king size, com lençóis de algodão egípcio, ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Júlia oferecendo-lhe metade de um sanduíche encontrado no lixo. A generosidade daquele gesto, vindo de alguém que tinha tão pouco, contrastava dolorosamente com sua própria mesquinhez emocional. Parar de andar por dentro é pior que não andar com as pernas. A frase da menina ecoava em sua mente como um mantra incômodo. Seria possível que uma criança de rua tivesse mais sabedoria que ele, com toda a sua educação de elite e experiência de vida? Após a conversa, ele havia dado a Júlia R$ 500, uma quantia que provavelmente representava mais do que sua mãe ganhava em um mês. A menina olhou para as notas com espanto, mas não demonstrou a ganância ou a excitação que Rodrigo esperava. Em vez disso, perguntou se poderia guardar apenas 200 e devolver o resto, porque era dinheiro demais, e ela tinha medo de perder ou ser roubada. Essa reação o deixou perplexo. Em seu mundo, ninguém jamais recusava dinheiro, muito menos alguém em situação de necessidade. No final, ele convenceu Júlia a ficar com tudo, prometendo a si mesmo que aquele seria o fim da história. Uma boa ação para compensar seu mau humor. Nada mais. Mas na manhã seguinte, enquanto tomava seu café preparado por Maria, a governanta, Rodrigo se pegou pensando novamente na menina. Onde ela estaria agora? Teria conseguido comprar comida para sua mãe doente? Estaria na escola? O senhor está bem? Perguntou Maria, notando que ele havia passado 10 minutos olhando para a mesma página do jornal. Estou. Maria apenas pensativo. Naquele dia, surpreendentemente, Rodrigo não cancelou sua fisioterapia. Durante a sessão com o Dr. Paulo, ele se esforçou mais do que nas últimas semanas, como se algo tivesse despertado nele uma nova determinação. O que aconteceu? Perguntou o fisioterapeuta, notando a mudança. Você parece diferente hoje. Conheci alguém que me fez pensar, respondeu vagamente. À noite, Rodrigo pediu a Toninho que o levasse novamente ao local onde haviam encontrado Júlia. Não tinha certeza do que estava fazendo ou por quê. Talvez fosse apenas curiosidade, ou talvez uma necessidade inexplicável de confirmar que aquele encontro havia sido real. A chuva daquela noite dera lugar a uma garoa típica de São Paulo. O motorista estacionou exatamente onde haviam parado no dia anterior, em frente ao restaurante. Rodrigo esperou, observando a calçada por quase uma hora, mas Júlia não apareceu. Quer que eu pergunte a alguém, senhor? Ele ofereceu Toninho, intrigado com o comportamento incomum de seu patrão. Não, vamos embora, respondeu Rodrigo, sentindo-se subitamente ridículo. O que estava pensando? Que a menina estaria no mesmo lugar, como se sua vida girasse em torno daquele ponto. Nos 3 dias seguintes, no entanto, Rodrigo retornou ao local sempre no mesmo horário. Na terceira noite, quando já havia decidido que aquela seria sua última tentativa, avistou Júlia. Ela não estava remexendo no lixo, mas sim conversando animadamente com o porteiro de um edifício próximo, um senhor de cabelos grisalhos que sorria com seu relato. Ali está ela. Rodrigo apontou, sentindo um inexplicável alívio. Toninho parou o carro e Rodrigo abaixou a janela, chamando a menina. Júlia, ao reconhecê-lo, despediu-se do porteiro e correu até o veículo, seu rosto iluminando-se com um sorriso genuíno. Senhor Rodrigo, o senhor voltou. Eu... Sim, respondeu, surpreendendo-se com a própria ação. Queria saber como você está. E sua mãe melhorou? Sim. Usei o dinheiro que o senhor me deu para comprar os remédios dela e comida para a semana toda. Até sobrou um pouco que guardei para emergências, como ela me ensinou. Rodrigo assentiu, admirado com a responsabilidade da garota. Você não está... trabalhando hoje? Perguntou, referindo-se à busca por comida no lixo. Júlia balançou a cabeça. Não preciso mais, agora temos comida em casa. Só vim agradecer ao seu Sebastião, apontou para o porteiro, porque ele sempre separava coisas boas para mim nos dias que eu vinha aqui. Algo no peito de Rodrigo se contraiu. A menina tinha uma rede de apoio. Pessoas comuns, trabalhadores, que faziam o que podiam para ajudá-la.
Enquanto isso, ele, com todos os seus recursos, vivia isolado em sua amargura. Você quer? Você gostaria de tomar um sorvete? E perguntou impulsivamente, apontando para uma sorveteria do outro lado da rua. Os olhos de Júlia se arregalaram. Posso mesmo. Só tomei sorvete 2 vezes na minha vida. Essa confissão simples atingiu Rodrigo como um soco. Quantas vezes ele havia ignorado sobremesas em restaurantes estrelados por estarem abaixo do padrão? Claro que pode. Toninho, poderia levar a Júlia até lá e comprar o que ela quiser? Infelizmente não posso descer facilmente aqui. Não, protestou Júlia. Quero que o senhor venha também. Tem rampa naquela sorveteria. Eu já vi cadeiras de rodas entrando lá. Rodrigo hesitou. Desde o acidente, evitava ao máximo aparecer em público, odiando os olhares de pena e a sensação de impotência ao navegar por espaços não totalmente adaptados. Por favor? Insistiu Júlia, seus olhos suplicantes. O senhor disse que ia me ajudar a andar por dentro, lembra? Na verdade, foi você quem se ofereceu para me ajudar, corrigiu Rodrigo, não conseguindo conter um sorriso. Então estamos ajudando um ao outro. 20 minutos depois, para espanto de Toninho, Rodrigo estava sentado à mesa da sorveteria, observando Júlia devorar uma banana split com o entusiasmo que só as crianças possuem. Ele mesmo havia pedido um sorvete de pistache, seu favorito de infância que não comia há anos. Entre colheradas, Júlia contou sobre sua vida. Morava com a mãe, Helena, em um pequeno apartamento no conjunto habitacional Heliópolis, na periferia sul de São Paulo. Helena trabalhava como diarista em casas de família e fazia bolos para vender nos fins de semana. Havia abandonado os estudos quando engravidou de Júlia aos 22 anos, e o pai da menina nunca assumiu a paternidade. Mas minha mãe é muito inteligente, disse Júlia com orgulho. Ela lê muitos livros que pega emprestados da biblioteca e está fazendo um curso online de administração. Ela diz que um dia vai ter o próprio negócio. E você, gosta da escola? Perguntou Rodrigo, genuinamente interessado. Amo, principalmente matemática e ciências. Minha professora diz que sou superdotada, respondeu sem qualquer traço de vaidade, como se estivesse comentando o tempo. Quero ser cientista quando crescer, para inventar coisas que ajudem as pessoas, ou talvez médica para curar todo mundo. Rodrigo a observava, maravilhado com sua inteligência e otimismo, apesar das circunstâncias difíceis. Sua mãe deve se orgulhar muito de você. Sim, mas ela sempre diz que o importante não é ser inteligente, e sim ser boa pessoa. Naquele momento, uma mulher entrou apressada na sorveteria, o rosto marcado pela preocupação. Ao ver Júlia, seu semblante se transformou em alívio, seguido imediatamente por uma expressão severa. Júlia Nascimento. Você tem ideia do susto que me deu? Fui buscar você na casa da dona Zefa, e ela disse que você tinha saído há mais de 1 hora. Mamãe! Exclamou a menina saltando da cadeira. Desculpa, eu encontrei o senhor Rodrigo e viemos tomar sorvete. Olha, ele é aquele homem que te contei, o da cadeira de rodas que me deu o dinheiro. Helena, uma mulher de 30 e poucos anos, cabelos cacheados presos em um coque simples, roupas modestas mas impecavelmente limpas, olhou para Rodrigo com uma mistura de desconfiança e gratidão. O senhor é Rodrigo? Muito obrigada pela ajuda que deu à minha filha, mas preciso dizer que não é apropriado levar uma criança, que o senhor mal conhece, para qualquer lugar sem a permissão dos pais. Rodrigo sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela estava absolutamente certa. Senhora, peço 1000 desculpas. Foi impulsivo e impensado da minha parte. A senhora tem toda a razão. Helena, que claramente esperava uma reação defensiva, pareceu surpresa com sua admissão de erro. Bem, agradeço sua honestidade e agradeço também pela ajuda financeira. Consegui comprar os remédios de que precisava e colocar as contas em dia. Mamãe, o senhor Rodrigo é dono de uma empresa grande, interrompeu Júlia. Ele trabalha com computadores e tecnologia. Helena lançou um olhar curioso para Rodrigo, reparando em seu relógio caro e no carro de luxo estacionado na frente da sorveteria com o motorista aguardando. Mesmo? E o que o traz a esta parte da cidade, senhor? Álvarez. Rodrigo Álvarez, respondeu estendendo a mão. E, honestamente, foi sua filha que me trouxe até aqui. Conheci Júlia há alguns dias, quando ela... Ele hesitou.
incerto sobre como descrever a situação sem constrangê-las. Quando eu estava pegando comida do lixo do restaurante, completou Júlia sem embaraço. Foi antes do dinheiro, mãe. O rosto de Helena corou intensamente. Júlia, eu já disse para nunca fazer isso. Podemos não ter muito, mas temos nossa dignidade. Mas, mãe, você estava doente, sem poder trabalhar, e a comida ia ser jogada fora mesmo. Rodrigo interveio, sentindo a angústia da mãe. Senhora Helena, sua filha é extraordinária. Sua inteligência, sua maturidade, ela me impressionou muito. Helena suavizou a expressão, acariciando os cabelos da filha. Ela é meu tesouro. Tudo o que faço é por ela. Nesse momento, Rodrigo tomou uma decisão que mudaria o curso de 3 vidas. Senhora Helena, sei que isso pode parecer estranho vindo de um quase desconhecido, mas gostaria de convidar vocês duas para conhecerem minha empresa. Tenho alguns projetos sociais de inclusão digital que talvez possam beneficiar Júlia. E quem sabe, tenhamos alguma oportunidade profissional que combine com suas habilidades e aspirações. Helena o estudou longamente, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Por que faria isso por nós? Perguntou diretamente. Rodrigo olhou para Júlia, que observava a conversa com olhos atentos, e depois para suas próprias pernas imóveis. A verdade escapou antes que pudesse censurá-la. Porque sua filha me ofereceu metade de um sanduíche, quando ela mesma tinha fome. Porque ela enxergou além da minha cadeira de rodas e viu minha tristeza. E porque em 5 minutos de conversa, ela me deu mais esperança do que todos os médicos e terapeutas nos últimos 6 meses. Helena olhou para a filha com um misto de orgulho e perplexidade. Depois voltou a encarar Rodrigo. O senhor parece sincero. E Júlia tem um bom instinto para pessoas, mas preciso pensar nisso. Poderia me dar seu cartão? Prometo entrar em contato. Rodrigo assentiu, entregando-lhe seu cartão de visitas. Enquanto as duas se preparavam para sair, Júlia se aproximou dele e, para sua surpresa, o abraçou. Obrigada pelo sorvete, senhor Rodrigo. E não se esqueça de fazer o exercício que te ensinei. Exercício, sim, de olhar para o céu e encontrar formas nas nuvens, faz a gente andar por dentro. Enquanto observava mãe e filha se afastarem pela calçada, de mãos dadas, Rodrigo sentiu algo despertar em seu peito, uma sensação quase esquecida, como um músculo há muito tempo sem uso que começava a se reativar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele foi para a varanda de sua cobertura e olhou para o céu. Entre a poluição luminosa de São Paulo, poucas estrelas eram visíveis. Mas ele as observou mesmo assim, procurando padrões, como Júlia havia sugerido. E por um breve momento, Rodrigo Álvares esqueceu que não podia andar. 2 semanas se passaram sem que Rodrigo recebesse notícias de Helena. Ele havia retomado sua rotina, mas algo havia mudado. Comparecia às sessões de fisioterapia sem reclamar. Começou a reduzir o consumo de álcool e voltou a participar mais ativamente da empresa, conectando-se por videoconferência, quando não podia ir pessoalmente. Cecília, sua assistente, foi a primeira a notar a mudança. O senhor parece melhor, mas... Presente, comentou enquanto organizava sua agenda. Rodrigo apenas assentiu, incerto sobre como explicar que o encontro com uma criança de 9 anos havia mexido tanto com ele. Na verdade, ele mesmo não compreendia completamente. Sabia apenas que a simplicidade e a sabedoria de Júlia haviam despertado algo que ele julgava perdido. Na 3ª semana após o encontro na sorveteria, Rodrigo estava em seu escritório na Tec Brasil, quando Cecília entrou apressada. Senhor Rodrigo, tem uma senhora chamada Helena Nascimento na recepção. Ela disse que o senhor a convidou para conhecer a empresa. Rodrigo sentiu uma onda de excitação que não experimentava há meses. Sim, por favor, peça a Toninho para trazê-las até aqui. Ela está sozinha, senhor. Disse que a filha está na escola. Minutos depois, Helena entrava no amplo escritório no último andar do edifício. Trajava uma blusa branca simples, calça jeans e sapatos baixos. Seus cabelos estavam soltos, formando cachos que emolduravam seu rosto delicado. Parecia nervosa, mas mantinha uma postura digna. Senhora Helena, que bom vê-la novamente. Rodrigo se aproximou em sua cadeira de rodas, estendendo a mão. Por favor, sente-se. Obrigada por me receber, senhor Álvares. Ela respondeu formalmente, sentando-se na poltrona indicada.
Peço desculpas pela demora em responder ao seu convite. Precisei reorganizar meus horários de trabalho. Compreendo perfeitamente. Fico feliz que tenha vindo. Como está, Júlia? O rosto de Helena se iluminou ao falar da filha. Está bem. Na verdade, não para de falar no Senhor. Tem me perguntado todos os dias quando viremos visitar sua empresa. Rodrigo sorriu, sentindo uma estranha satisfação. Ela é uma criança extraordinária. É sim, concordou Helena, seu olhar tornando-se mais direto. E é por isso que estou aqui, Sr. Álvares. Preciso entender exatamente o que o senhor quer de nós. A franqueza da pergunta surpreendeu Rodrigo, mas ele apreciou sua honestidade. Senhora Helena, entendo sua desconfiança. Em seu lugar, eu também questionaria as intenções de um estranho que subitamente se interessa por minha família. Mas asseguro que não há segundas intenções. Sua filha, ela me ajudou em um momento difícil, sem nem mesmo saber. Helena o estudou por alguns segundos como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Júlia tem esse dom. Sempre enxerga o melhor nas pessoas, mesmo quando elas próprias não conseguem ver. Exatamente, concordou Rodrigo. E quanto à minha proposta, é genuína. Nossa empresa tem um programa de inclusão digital que leva tecnologia e educação para comunidades carentes. Júlia poderia se beneficiar disso. E, se me permite a sinceridade, acredito que alguém com seu nível de determinação e responsabilidade seria um grande ativo para nossa equipe. Senhor Álvares, aprecio a oferta, mas não tenho qualificações para trabalhar em uma empresa de tecnologia. Sou diarista e faço bolos para complementar a renda. Não terminei a faculdade. Senhora Helena, nossa divisão social não precisa de especialistas em tecnologia. Precisa de pessoas que entendam as reais necessidades das comunidades que queremos ajudar. Alguém como você que vive essa realidade teria insights muito mais valiosos do que qualquer consultor com MBA. Helena parecia surpresa com a proposta, mas ainda hesitante. Que tipo de trabalho seria? Inicialmente, uma posição de consultoria no desenvolvimento de projetos sociais. Você nos ajudaria a identificar necessidades reais e adaptar nossas soluções para que realmente funcionem em contextos como o seu bairro. Helena mordeu o lábio, pensativa. E qual seria a remuneração? Compatível com a função, com todos os benefícios que nossos funcionários recebem. Plano de saúde, vale alimentação, participação nos lucros e horários flexíveis que permitam que você continue seus estudos online. Os olhos de Helena se arregalaram ligeiramente, revelando que o valor era muito acima do que ela estava acostumada a receber. Senhor Álvares, sou grata pela oferta, mas não aceito caridade. E não estou oferecendo caridade, senhora Helena. Estou oferecendo uma oportunidade de negócio mutuamente benéfica. Você nos traz uma perspectiva única que nos falta, e em troca recebe uma compensação justa por seu trabalho e expertise. Helena refletiu por alguns instantes. Com uma condição, disse finalmente. Quero ser avaliada pelos mesmos critérios que qualquer outro funcionário. Se não corresponder às expectativas, quero ser dispensada como qualquer outro seria. Rodrigo sentiu uma onda de respeito por aquela mulher. Combinado. Quando poderia começar? Tenho compromissos com famílias para quem trabalho. Precisaria de 2 semanas para me organizar. Perfeito. E quanto a Júlia? O rosto de Helena se suavizou. Ela vai adorar conhecer sua empresa, talvez no próximo fim de semana. É quando ela não tem aula. Após acertarem os detalhes, Rodrigo chamou Cecília para mostrar o espaço a Helena e apresentá-las a alguns membros da equipe, incluindo Carla Mendes, diretora de projetos sociais. Quando ficou sozinho, Rodrigo sentiu uma satisfação que não experimentava há muito tempo. Algo em Helena o intrigava, sua dignidade, sua força silenciosa, sua determinação em garantir o melhor para a filha, apesar de todas as dificuldades. Era o oposto de tantas pessoas que ele conhecia em seu círculo social, que se preocupavam apenas com aparências e status. No sábado seguinte, conforme combinado, Helena trouxe Júlia para conhecer a Tech Brasil. Rodrigo havia feito questão de estar presente, apesar de raramente ir ao escritório nos fins de semana, desde o acidente. O rosto da menina, ao entrar no moderno edifício,
era um estudo de pura fascinação. Seus olhos percorriam cada detalhe, das paredes de vidro aos painéis solares, dos equipamentos de última geração às áreas de convivência criativa. Isso tudo é seu, Sr. Rodrigo? Que perguntou maravilhada. É da empresa, Júlia. Muitas pessoas ajudaram a construir tudo isso. É lindo. Parece o futuro, como nos filmes. Durante a visita, Rodrigo apresentou a área de inovação social, onde projetos como tablets educacionais para escolas públicas e aplicativos de microcrédito para pequenos empreendedores eram desenvolvidos. E este é nosso mais recente projeto, explicou, mostrando um protótipo de centro comunitário digital. Queremos instalar esses centros em comunidades carentes, oferecendo acesso a computadores, internet, cursos de programação e empreendedorismo digital. Isso ia ajudar muita gente no meu bairro, exclamou Júlia. A maioria dos meus amigos não tem computador em casa. E a Lan House é muito cara. Exatamente por isso que sua mãe será tão importante para nós. Ela vai nos ajudar a entender o que realmente funciona para pessoas como você e seus amigos. Helena, que observava a interação entre sua filha e Rodrigo, parecia simultaneamente grata e apreensiva. Era evidente que se preocupava com a influência que aquele novo mundo poderia ter sobre Júlia. Durante o almoço no refeitório da empresa, um espaço moderno, com opções orgânicas e saudáveis, Júlia surpreendeu a todos com sua perspicácia e imaginação. E se o centro digital tivesse também uma biblioteca de brinquedos, sugeriu enquanto comia seu macarrão. Muitas crianças não têm brinquedos legais em casa, e brincar também é importante para aprender, não é? Carla Mendes, a diretora de projetos sociais, olhou impressionada para a menina. Essa é uma ideia brilhante. Júlia, nunca pensamos nisso. E poderia ter também um espaço para as mães deixarem os filhos pequenos enquanto usam os computadores, continuou animada. Como uma creche, mas com atividades educativas. Minha amiga Tati não pode fazer o curso de manicure porque não tem com quem deixar o irmãozinho. Rodrigo e Carla trocaram olhares significativos. Aquelas sugestões simples, mas profundamente perspicazes, revelavam lacunas que seus caros consultores nunca haviam identificado. Após o almoço, enquanto Carla mostrava a Helena mais detalhes sobre o projeto em que trabalharia, Rodrigo levou Júlia para conhecer o laboratório de inovação, onde protótipos de gadgets educacionais estavam sendo desenvolvidos. O que é isso? Perguntou a menina, apontando para um dispositivo que parecia um bracelete. É um protótipo de monitor de saúde para idosos. Ele mede batimentos cardíacos, pressão arterial e pode chamar ajuda automaticamente em caso de emergência. Júlia pegou o dispositivo com cuidado, examinando-o com interesse genuíno. Minha avó precisava de um desses. Ela mora sozinha no interior e minha mãe sempre se preocupa. Enquanto conversavam, Maurício Santana, o vice-presidente, entrou no laboratório. Ao ver Rodrigo com Júlia, seu rosto registrou surpresa. Rodrigo, não esperava vê-lo aqui no sábado. E quem é essa jovem? Maurício, esta é Júlia Nascimento. Júlia, este é Maurício Santana, vice-presidente da Tec Brasil. Júlia estendeu a mão educadamente. Muito prazer, senhor Maurício. Sua empresa é incrível. Maurício apertou a mão da menina com um sorriso que não atingiu seus olhos. Obrigado, querida. E o que a traz aqui hoje? É filha de algum funcionário? Minha mãe vai começar a trabalhar aqui. Respondeu orgulhosa. Ela vai ajudar nos projetos sociais. Maurício lançou um olhar questionador a Rodrigo. Helena Nascimento, esclareceu Rodrigo. Acabamos de contratá-la como consultora para o projeto dos Centros Comunitários Digitais. Interessante, comentou Maurício, seu tom indicando o contrário. Não sabia que estávamos contratando para essa área. Pensei que o orçamento estava congelado até o próximo trimestre. Foi uma decisão recente. Helena traz uma perspectiva única que precisávamos. Maurício assentiu, mas Rodrigo conhecia aquele olhar. Seu vice-presidente não estava satisfeito por não ter sido consultado. Bem, preciso resolver algumas pendências. Foi um prazer conhecê-la, Júlia. Rodrigo, podemos conversar depois? Quando Maurício saiu, Júlia olhou para Rodrigo com expressão preocupada. Acho que ele não gostou de mim. Não é isso, Júlia. Maurício só está surpreso com as mudanças.
Ele é meu amigo há muitos anos e sempre me ajudou a administrar a empresa, especialmente desde que fiquei assim. Júlia o observou atentamente, sua intuição infantil captando nuances que muitos adultos não perceberiam. Ele não parece feliz que o senhor está melhor, comentou simplesmente. O olho dele ficou diferente quando o senhor sorriu. Rodrigo foi pego de surpresa pela observação perspicaz. De fato, nas últimas semanas em que havia retomado mais ativamente o controle da empresa, percebera certa resistência de Maurício. Atribuíra isso a ajustes normais de dinâmica profissional. Mas talvez houvesse algo mais. No final da visita, Helena e Júlia se despediram, prometendo retornar na segunda-feira seguinte para o primeiro dia oficial de Helena. Enquanto observava o carro da empresa levá-las de volta para casa, um benefício que ele havia insistido em oferecer, Rodrigo refletiu sobre como aquele encontro casual com uma criança na chuva estava mudando sua vida de maneiras que nunca poderia prever. Naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, Rodrigo adormeceu sem a ajuda de remédios ou álcool, embalado por uma sensação quase esquecida: esperança. O primeiro dia de Helena na Tech Brasil foi marcado por olhares curiosos e conversas sussurradas nos corredores. Não era comum ver alguém sem diploma universitário ou experiência corporativa sendo contratado para um cargo de consultoria. Vestindo uma camisa branca simples e calça social, roupas novas compradas especialmente para a ocasião, Helena caminhava pelos corredores envidraçados com uma mistura de determinação e apreensão. Carla Mendes, diretora de projetos sociais, fez o possível para integrá-la à equipe, apresentando-a como uma especialista em necessidades reais das comunidades. Mesmo assim, Helena sentia o peso dos olhares avaliativos, especialmente dos executivos mais antigos. Não se preocupe com eles, tranquilizou Carla durante o café da manhã. Estão acostumados com consultores de gravata e MBA. Vão mudar de opinião quando virem seu trabalho. A primeira semana foi desafiadora. Helena precisou absorver muita informação técnica sobre os projetos em andamento, aprender siglas corporativas e adaptar-se ao ritmo acelerado de uma grande empresa. Mas trouxe também algo que a equipe não esperava: perspectivas práticas que nenhum estudo de mercado poderia oferecer. Durante uma reunião sobre o design dos centros comunitários digitais, quando um arquiteto apresentou um conceito minimalista, todo em vidro e aço, Helena levantou timidamente a mão. Com licença, mas estruturas assim não durariam uma semana em Heliópolis. Como assim? Perguntou o arquiteto surpreso. Vidro é o primeiro alvo de vandalismo, além de não oferecer segurança. E essas cadeiras de design escandinavo são bonitas, mas nada práticas para crianças pequenas ou idosos. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Helena temeu ter falado demais, mas Carla a encorajou a continuar. O que sugeriria, Helena? Materiais resistentes como concreto e metal, mas com cores vivas e murais, feitos pela própria comunidade para criar senso de pertencimento. Móveis funcionais, que possam ser facilmente reconfigurados para diferentes atividades. E seria importante ter uma área externa segura, porque muitas mães não deixam os filhos em lugares totalmente fechados. O arquiteto parecia ofendido, mas vários membros da equipe começaram a fazer anotações. Aquele foi o primeiro de muitos momentos em que Helena demonstrou seu valor único para a empresa. Enquanto isso, Rodrigo retomava gradualmente sua posição de liderança na Tech Brasil. As visitas ao escritório tornaram-se mais frequentes, e ele voltou a participar ativamente de reuniões estratégicas. Sua transformação era visível, não apenas na postura mais ereta na cadeira de rodas, mas principalmente no olhar renovado e na energia que emanava de suas palavras. Na terceira semana após a contratação de Helena, Rodrigo a convidou junto com Carla para apresentar os avanços do projeto a potenciais investidores. Era uma oportunidade rara para alguém tão novo na empresa, e Helena estava extremamente nervosa. Não sei se estou preparada para isso, Sr. Álvares, confessou quando ele a informou sobre a apresentação. Você está mais preparada do que qualquer um de nós, garantiu Rodrigo. Esses investidores querem resultados reais, não slides bonitos. Sua autenticidade será nosso maior trunfo.
A apresentação foi um sucesso surpreendente. Enquanto Carla explicava os aspectos técnicos do projeto, Helena complementava com exemplos concretos de como cada funcionalidade impactaria positivamente a vida das pessoas. Sua fala simples, mas carregada de conhecimento prático, cativou os investidores de uma forma que apresentações sofisticadas raramente conseguiam. Essa mulher é um achado. Rodrigo, comentou um dos investidores após a reunião. De onde você a tirou? Digamos que foi um encontro do destino, respondeu Rodrigo com um sorriso enigmático. Nem tudo, porém, corria tão harmoniosamente. Maurício Santana observava com crescente desconforto a aproximação entre Rodrigo e Helena, bem como o impacto positivo que ela estava tendo na empresa e, principalmente, no próprio Rodrigo. Durante os meses em que Rodrigo esteve mais afastado, lidando com sua nova condição, Maurício havia gradualmente assumido mais poder e autonomia. Tomara decisões importantes, redirecionara investimentos e estabelecera novas alianças estratégicas. A volta de Rodrigo ao comando pleno ameaçava esse novo equilíbrio de forças. Numa sexta-feira, após uma reunião do conselho, em que Rodrigo anunciou a expansão do projeto dos Centros Digitais, agora rebatizado como Raízes Digitais por sugestão de Helena, Maurício o confrontou em seu escritório. Estamos investindo muito em projetos sociais. Rodrigo, disse sem rodeios, os acionistas estão preocupados com o impacto no lucro trimestral. Os mesmos acionistas que aplaudiram o projeto na reunião de hoje? Questionou Rodrigo, arqueando uma sobrancelha. Eles gostam da publicidade positiva, claro, mas os números precisam fechar. E vão fechar. Estudos mostram que empresas com forte responsabilidade social têm performance superior a longo prazo. Maurício ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Não é só isso, Rodrigo. Estou preocupado com você. Comigo? Sim. Desde que conheceu essa família, você mudou. Está tomando decisões apressadas emocionais. Essa mulher não tem qualificação para o cargo que ocupa, e você está permitindo que a filha dela circule pela empresa como se fosse um mascote. Rodrigo sentiu o rosto esquentar. Era verdade que Júlia, com a autorização da escola e sempre acompanhada por Helena, ocasionalmente visitava a empresa após as aulas. E era verdade também que essas visitas eram os pontos altos de suas semanas. Helena está provando seu valor a cada dia. E quanto a Júlia, as ideias dela já nos economizaram meses de pesquisa de mercado. Rodrigo, somos amigos há anos. Estou falando isso para o seu bem. As pessoas estão comentando. Comentando o que exatamente? Maurício hesitou medindo as palavras. Que você está emocionalmente envolvido. Que está tentando comprar uma família com um cargo na empresa. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a acusação velada. Você está sugerindo que contratei Helena por motivos pessoais? Estou dizendo que sua situação desde o acidente tem sido difícil. É compreensível buscar conexões, sentir-se útil, admirado. Essa menina o olha como se você fosse um herói. E a mãe dela? Bem, quem não ficaria grata por um emprego que paga 10 vezes mais do que ela jamais ganharia como diarista? Rodrigo girou sua cadeira, virando-se para a janela para que Maurício não visse a dor em seu rosto. Havia uma semente de verdade naquelas palavras que o atingia profundamente. Ele realmente se sentia melhor com a admiração de Júlia, com a gratidão e o respeito de Helena. Mas reduzir tudo a isso era uma simplificação cruel. Agradeço sua preocupação, Maurício, disse finalmente, sua voz controlada. Mas confio no meu julgamento. Helena está fazendo um trabalho excepcional e o projeto Raízes Digitais será um diferencial estratégico para a Tech Brasil nos próximos anos. Maurício suspirou, derrotado momentaneamente. Como quiser. É sua empresa, afinal. Quando Maurício saiu, Rodrigo permaneceu imóvel, contemplando a cidade lá embaixo. As palavras de seu vice-presidente haviam plantado uma dúvida em sua mente. Estaria realmente usando seu poder e dinheiro para comprar o afeto e a admiração de Helena e Júlia? Naquela mesma tarde, como se o universo quisesse testar suas convicções, ocorreu um incidente que mudaria definitivamente o curso dos acontecimentos. Júlia havia vindo à empresa após a escola para mostrar a Helena um prêmio que recebera por um projeto de ciências.
Enquanto esperava a mãe terminar uma reunião, a menina desenhava tranquilamente na sala de criatividade. Um espaço colorido, com materiais artísticos que Rodrigo havia implementado após uma de suas sugestões. Maurício, que passava pelo local com um grupo de clientes potenciais, viu a menina e entrou na sala com expressão contrariada. "O que você está fazendo aqui sozinha?" E perguntou em tom seco. "Estou esperando minha mãe, senhor Maurício", respondeu Júlia educadamente, embora um pouco intimidada pela expressão dele. "Ela está em reunião com a Carla." "Este não é lugar para crianças", disse olhando para os clientes que observavam curiosos. "Não temos creche aqui." Júlia baixou os olhos constrangida. "Desculpe, senhor. O senhor Rodrigo disse que eu podia ficar aqui quando viesse visitar." A menção a Rodrigo pareceu irritar ainda mais Maurício. "Claro que disse", respondeu com sarcasmo. Então, virando-se para os clientes, acrescentou em tom pretensamente jocoso. "Nossa nova política de diversidade inclui até crianças de rua agora." O silêncio que se seguiu foi glacial. Os clientes pareciam extremamente desconfortáveis, e Júlia, embora não compreendesse completamente a maldade por trás do comentário, sentiu o impacto da humilhação. O que Maurício não percebeu foi que Rodrigo, retornando de um compromisso externo, havia parado no corredor próximo à porta aberta e ouvira tudo. Com o rosto lívido de fúria, entrou na sala propulsionando sua cadeira com força. "Peço desculpas pela interrupção, senhores", disse aos clientes em tom controlado. "Maurício, preciso falar com você imediatamente em particular." No escritório, com a porta fechada, Rodrigo não conteve sua indignação. "Como você pôde falar assim com uma criança?" "Criança de rua? É isso que você pensa do projeto social que estamos desenvolvendo?" "Rodrigo, foi apenas um comentário infeliz. Estou estressado com o fechamento do trimestre e..." "Não, Maurício. Isso não foi um comentário infeliz. Foi preconceituoso, cruel e completamente contrário aos valores desta empresa. Valores que eu estabeleci há 10 anos e que aparentemente você esqueceu." "Vamos manter a perspectiva aqui", tentou argumentar Maurício. A menina nem entendeu o que eu quis dizer. E, francamente, ela não deveria estar aqui sozinha. E isso é uma empresa, não um parque infantil. Júlia não é uma criança qualquer, Maurício. Ela é excepcionalmente inteligente e sensível. E mesmo que não fosse, mereceria ser tratada com dignidade. Quanto a estar aqui, foi ideia minha. Eu a convidei. Maurício cruzou os braços, defensivo. Aí está o problema, Rodrigo. Desde que conheceu essa família, você tem tomado decisões baseadas em emoções, não em negócios. Primeiro contrata a mãe sem qualificações. Depois transforma a empresa em um playground para a filha. Rodrigo respirou fundo, tentando controlar a raiva. Helena tem se provado mais valiosa para o projeto do que consultores com 3 pós-graduações. E quanto a Júlia, suas visitas ocasionais trazem uma perspectiva que nenhum de nós conseguiria. Ou você acha coincidência que o projeto Raízes Digitais tenha ganhado tanta tração depois que elas chegaram? O projeto ganhou tração porque injetamos dinheiro e recursos nele, não por causa de uma diarista e sua filha. Exaltou-se Maurício. Rodrigo o encarou, uma decisão cristalizando-se em sua mente. Você está suspenso, Maurício. 2 semanas. Use esse tempo para refletir se ainda compartilha da visão desta empresa. Você não pode estar falando sério, balbuciou Maurício, empalidecendo. Nunca falei tão sério. E quando voltar, quero que se desculpe com Júlia. E com Helena também. Isso é um absurdo. Vou falar com o conselho. Fale, sou o acionista majoritário, lembra? A decisão final é minha. Quando Maurício saiu batendo a porta, Rodrigo sentiu uma mistura de tristeza e determinação. Ele e Maurício haviam construído a Tech Brasil juntos, enfrentado inúmeros desafios lado a lado. Mas algo havia mudado. Talvez o acidente de Rodrigo. Talvez o poder temporário que Maurício experimentara. Ou talvez simplesmente visões de mundo que se revelavam fundamentalmente diferentes. Rodrigo saiu à procura de Júlia e Helena, determinado a reparar qualquer dano que o comportamento de Maurício pudesse ter causado. Encontrou a menina ainda na sala de criatividade, mas agora com Carla ao seu lado, tentando animá-la. Onde está a Helena? Ela perguntou Rodrigo, notando os olhos marejados de Júlia. Ela saiu para buscar suas coisas, respondeu Carla com expressão preocupada.
Disse que não vai mais trabalhar aqui. Rodrigo encontrou Helena no estacionamento, colocando uma pequena caixa com seus pertences no carro que a empresa disponibilizava para seu transporte. Helena, por favor, não vá embora, pediu, aproximando-se rapidamente com sua cadeira de rodas. Ela se virou com os olhos marejados, mas o queixo erguido em sinal de dignidade. Senhor Álvares, agradeço a oportunidade que me deu, mas não posso continuar. Não vou expor minha filha a esse tipo de humilhação. O que Maurício fez foi inaceitável. Ele está suspenso e terá que se desculpar com vocês duas quando retornar. Helena balançou a cabeça. Não é só ele. Percebi como muitos me olham. O que sussurram quando passo. Sei que não tenho as qualificações tradicionais para estar aqui. Mas tem algo muito mais valioso. Conhecimento real sobre as pessoas que queremos ajudar. Por favor, Helena, não jogue fora tudo o que construímos por causa de um idiota preconceituoso. Helena hesitou, o conflito evidente em seu rosto. É difícil continuar quando sinto que estamos aqui apenas por caridade. A palavra atingiu Rodrigo como um golpe, ecoando dolorosamente as acusações de Maurício. Não é caridade, me afirmou com convicção. É reconhecimento de valor. O projeto Raízes Digitais está tomando forma graças às suas contribuições. Ninguém mais poderia nos dar a perspectiva que você trouxe. Helena o estudou por um momento, procurando sinais de sinceridade. E quanto a Júlia? Prometi a ela que ninguém a faria sentir-se inferior novamente. Tenho uma proposta, disse Rodrigo, uma ideia tomando forma enquanto falava. Vamos oficializar a participação dela no projeto. Não apenas como visitante ocasional, mas como consultora mirim oficial. Com um crachá e tudo. Consultora mirim? Repetiu Helena entre cética e surpresa. Exatamente. Suas ideias já moldaram vários aspectos do projeto. Por que não reconhecer oficialmente sua contribuição? Claro, com horários limitados para não interferir nos estudos. O que acha? Um pequeno sorriso começou a se formar nos lábios de Helena. Ela escolheria o título. Provavelmente algo como especialista em felicidade infantil. Rodrigo riu, sentindo o alívio de ver a tensão se dissipando. Perfeito. E terei o prazer de anunciar sua nomeação oficialmente na próxima reunião de equipe. Com algumas condições, acrescentou Helena, recuperando sua seriedade. Júlia só vem à empresa sob minha supervisão. Seus estudos sempre serão prioridade. E todos a tratarão com o mesmo respeito que tratariam qualquer funcionário adulto. Combinado. Concordou Rodrigo imediatamente. Helena colocou a caixa de volta no chão e suspirou. Vou ficar. Não por mim, mas porque acredito nesse projeto. E porque Júlia ficaria arrasada se tivéssemos que nos afastar de você. Aquela última frase pairou no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Nas semanas seguintes, a Tec Brasil passou por uma transformação que ia além das políticas corporativas ou dos projetos em desenvolvimento. Era uma mudança na própria cultura da empresa. O primeiro sinal visível foi a decoração do escritório. As paredes antes brancas e minimalistas começaram a ganhar cor. Na recepção, um mural comunitário foi instalado, onde funcionários e visitantes podiam deixar mensagens e desenhos. A iniciativa havia partido de Júlia, é claro, que inaugurou o espaço com um desenho colorido de pessoas de todos os tamanhos ao redor de uma árvore digital. O refeitório, antes com seu design austero, ganhou mesas comunitárias e uma horta vertical onde ervas frescas eram cultivadas para uso na própria cozinha. Novamente, ideia de Júlia, implementada com entusiasmo pelo pessoal da manutenção. Mais importante, o projeto Raízes Digitais evoluía rapidamente. O protótipo do primeiro centro comunitário digital estava pronto para ser instalado em Heliópolis, e outros 5 locais haviam sido mapeados para a expansão inicial. Helena liderava agora uma pequena equipe dedicada ao mapeamento de necessidades comunitárias, e sua confiança crescia a cada apresentação bem-sucedida. Quanto a Júlia, ela levava seu papel de especialista em felicidade infantil muito a sério. Com um crachá oficial e uma pequena mesa na sala de criatividade, ela passava algumas horas por semana, ajudando a equipe a adaptar interfaces e conteúdos para crianças. Seu caderno de ideias tornara-se uma espécie de tesouro corporativo,
consultado frequentemente pelos designers e desenvolvedores. A transformação mais notável, porém, acontecia em Rodrigo. Suas sessões de fisioterapia começavam a mostrar resultados, pequenos, mas significativos. Conseguia agora ficar em pé com apoio por breves períodos e os médicos estavam cautelosamente otimistas sobre a possibilidade de ele voltar a dar alguns passos com auxílio de muletas. Mas a verdadeira mudança estava em seu interior. A amargura dera lugar a um propósito renovado, e a solidão fora substituída por uma conexão genuína com as pessoas ao seu redor, especialmente com Helena e Júlia. Com o tempo, suas visitas à modesta casa das Nascimento, em Heliópolis, tornaram-se frequentes. No início, eram reuniões de trabalho para discutir o projeto, mas logo transformaram-se em jantares, onde Helena preparava pratos simples, mas deliciosos, e Júlia entretinha todos com histórias da escola e ideias mirabolantes para melhorar o mundo. Rodrigo descobriu que se sentia mais à vontade naquela sala pequena, com móveis simples e paredes decoradas com desenhos de Júlia, do que em sua própria cobertura luxuosa e vazia. Ali, não era o empresário em cadeira de rodas, o ex-atleta frustrado, ou o homem abandonado pela noiva. Era apenas Rodrigo, alguém que era valorizado pelo que tinha a oferecer além do dinheiro ou do status. Certa noite, após um jantar particularmente agradável, quando Júlia já havia adormecido, Rodrigo e Helena conversavam na pequena varanda do apartamento, compartilhando uma garrafa de vinho barato que ele havia trazido. "Sabe o que Júlia me disse hoje?" o comentou Helena com um sorriso. "Que você está andando por dentro de novo." Rodrigo riu, lembrando-se daquela primeira conversa na chuva. Sua filha é realmente incrível. "Sim, ela é", concordou Helena com orgulho. "E tem razão sobre você. Desde que o conheci naquela sorveteria, você mudou tanto. Está mais vivo." "Vocês duas me salvaram", admitiu Rodrigo, sua voz mais suave. "Antes de conhecê-las, eu apenas existia. Agora sinto que estou vivendo novamente." Helena desviou o olhar, subitamente consciente da intensidade do momento. "Rodrigo, Nós precisamos ter cuidado." "Com o quê?" "Com isso?" Ela fez um gesto vago entre eles. "Você é meu chefe. Tenho uma filha para criar. E nossas vidas são muito diferentes." "São mesmo?" questionou gentilmente. "Porque nos últimos meses, descobri que o que realmente importa é o mesmo para nós dois. Conexão, propósito, fazer a diferença." Helena ficou em silêncio, como se pesasse suas próximas palavras cuidadosamente. "Tenho medo", confessou finalmente. "Medo de que um dia você perceba que somos apenas um projeto de caridade, uma forma de se sentir melhor consigo mesmo. Que quando estiver totalmente recuperado emocional e talvez até fisicamente, não nos veja mais da mesma forma." A honestidade da confissão tocou Rodrigo profundamente. Em vez de ficar ofendido, sentiu uma onda de admiração por aquela mulher que tinha a coragem de expor suas vulnerabilidades. "Helena, eu era vazio antes do acidente. Tinha sucesso, dinheiro, uma noiva bonita, mas era tudo superficial. O acidente apenas expôs o vazio que já existia." Ele pegou a mão dela, notando a diferença entre sua pele macia e os calos nas palmas de Helena. Marcas de uma vida de trabalho duro. "Vocês não são um projeto de caridade. São meu lembrete diário do que realmente importa, de que posso contribuir para o mundo mesmo sem poder correr ou escalar montanhas." Os olhos de Helena brilhavam à luz fraca da varanda. "Também temos medo de perder você", confessou. "Júlia nunca teve uma figura paterna e você... Eu adoraria ser essa figura para ela", completou Rodrigo, seu coração acelerando. "E muito mais que apenas um chefe ou amigo para você, se me permitir." O momento foi interrompido pelo toque do celular de Rodrigo. Era Toninho avisando que estava esperando para levá-lo de volta. "Preciso ir", disse relutante, mas esta conversa não terminou. No dia seguinte, uma decisão importante foi tomada. O projeto Raízes Digitais seria renomeado para Girassóis Digitais. A ideia veio de Júlia, claro, inspirada por sua flor favorita. "Girassóis sempre buscam o sol, mesmo nos dias nublados", explicou ela durante a reunião de equipe. "É assim que nossa tecnologia deve ser.
Ajudar as pessoas a encontrarem luz e crescimento, não importa qual seja sua realidade. A equipe aplaudiu entusiasticamente a nova identidade do projeto, e o departamento de design imediatamente começou a trabalhar em um novo logo, um girassol, cujas pétalas eram formadas por códigos binários. 2 semanas depois, Maurício retornou de sua suspensão. Para surpresa de Rodrigo, ele parecia genuinamente arrependido. Em uma conversa particular, admitiu que havia sido consumido pelo medo de perder sua posição na empresa. Quando você se afastou após o acidente, assumi responsabilidades que nunca pensei que teria, explicou. Depois, quando começou a voltar com novas ideias e prioridades diferentes, senti-me ameaçado. Entendo isso, Maurício. Mas precisamos estar alinhados sobre o que esta empresa representa. E estamos, assegurou o vice-presidente. Seu acidente me fez perceber como a vida pode mudar em um instante. Precisamos deixar um legado maior que apenas lucros trimestrais. A sinceridade em suas palavras surpreendeu Rodrigo positivamente. No dia seguinte, Maurício procurou Helena e Júlia pessoalmente, oferecendo desculpas sinceras pelo incidente. Para Helena, apresentou um plano detalhado de como o departamento financeiro poderia apoiar o projeto Girassóis Digitais com recursos adicionais. Para Júlia, trouxe um kit profissional de desenho e a promessa de que suas ideias sempre seriam ouvidas com respeito. Com o tempo, até mesmo Maurício foi conquistado pelo entusiasmo contagiante de Júlia e pelo pragmatismo eficiente de Helena. A resistência inicial da equipe transformou-se em admiração à medida que o projeto ganhava forma e reconhecimento externo. Em casa, Rodrigo também implementava mudanças. Sua cobertura, antes um espaço frio e impessoal, começava a ganhar vida. As paredes brancas receberam cores quentes. Os móveis modernos foram substituídos por peças mais confortáveis, e a varanda, antes subutilizada, transformou-se em um pequeno jardim, onde ele, inspirado por Júlia, tentava cultivar girassóis em grandes vasos. Numa tarde de domingo, convidou Helena e Júlia para um almoço em sua casa, a primeira vez que as recebia ali. Observou com ansiedade enquanto elas exploravam o espaço, temendo que o luxo óbvio criasse uma barreira entre eles. Sua casa é linda, exclamou Júlia, correndo até a varanda para admirar os girassóis em diferentes estágios de crescimento. Você plantou todos esses? Tentei, admitiu Rodrigo com um sorriso. Alguns não sobreviveram à minha inexperiência, mas estou aprendendo. Helena observava silenciosamente, notando as transformações sutis no ambiente, os livros infantis na estante, as almofadas coloridas no sofá, os porta-retratos com fotos recentes deles 3 em eventos da empresa. Era como se o espaço estivesse sendo preparado para receber mais vida, mais calor humano. Durante o almoço, preparado por uma chefe contratada especialmente para a ocasião, mas seguindo receitas simples e caseiras por insistência de Rodrigo, a conversa fluiu naturalmente, como sempre acontecia entre eles. Júlia dominava grande parte do diálogo com histórias de escola e perguntas curiosas sobre tudo, desde o funcionamento do elevador panorâmico até os detalhes do sistema de automação residencial. Após a refeição, enquanto Júlia explorava a biblioteca, com permissão para pegar emprestado qualquer livro que desejasse, Rodrigo e Helena ficaram sozinhos na varanda, retomando a conversa interrompida dias antes. Helena, venho pensando muito sobre o que conversamos, começou Rodrigo. Sobre nós. Ela assentiu, seu olhar fixo nos girassóis que balançavam suavemente com a brisa. Eu também. E cheguei a uma conclusão, continuou ele, reunindo coragem. Não quero ser apenas seu chefe ou amigo, ou uma figura paterna para Júlia. Quero mais. Quero fazer parte da vida de vocês completamente. Helena virou-se para encará-lo, seus olhos revelando uma mistura de esperança e apreensão. Rodrigo, não é tão simples. Nossas vidas são muito diferentes. Eram, corrigiu ele. Mas nos últimos meses, venho percebendo que o que realmente importa não é onde moramos ou quanto dinheiro temos, mas como nos sentimos quando estamos juntos. Helena sorriu suavemente, tocada pela sinceridade em suas palavras. E como você se sente? Completo, respondeu sem hesitação. Pela primeira vez desde... Na verdade, talvez pela primeira vez na vida.
6 meses se passaram desde aquela conversa na varanda. O projeto Girassóis Digitais havia se tornado a iniciativa de maior sucesso da Tec Brasil, com 5 centros comunitários já funcionando em diferentes regiões periféricas de São Paulo e planos de expansão para outras capitais brasileiras. A imprensa especializada destacava o projeto como um modelo inovador de tecnologia, com impacto social, e investidores disputavam a oportunidade de associar suas marcas à iniciativa. O relacionamento entre Rodrigo e Helena evoluíra naturalmente, como se ambos finalmente tivessem encontrado o lugar onde pertenciam. Ele a pedira em namoro oficialmente durante um jantar simples em casa, com Júlia como cúmplice entusiasmada que ajudara a preparar a surpresa, decorando a sala com girassóis e luzes. Para evitar conflitos de interesse na empresa, Helena fora promovida a diretora de impacto social, reportando-se diretamente ao conselho e não mais a Rodrigo. Sua equipe crescera, incorporando outros moradores de comunidades onde os centros seriam instalados, criando um modelo de gestão que valorizava o conhecimento local. Júlia continuava como especialista em felicidade infantil, agora liderando um comitê de crianças que testavam as interfaces e conteúdos desenvolvidos para os centros. Seu desempenho escolar, sempre excelente, melhorara ainda mais com o acesso a recursos educacionais que antes não teria. Rodrigo havia articulado uma bolsa de estudos para ela em uma das melhores escolas de São Paulo, onde seu talento era nutrido adequadamente. Quanto a Rodrigo, sua recuperação física surpreendera os médicos. Após intensas sessões de fisioterapia e um tratamento experimental com células-tronco, conseguia agora dar pequenos passos com auxílio de muletas. Não voltaria a escalar montanhas, como já aceitara, mas a possibilidade de caminhar, mesmo que limitadamente, parecia um milagre há alguns meses impensável. O milagre maior, porém, era sua transformação interna. A amargura e o isolamento haviam dado lugar a uma gratidão profunda e conexões genuínas. Sua cobertura, antes um espaço frio e solitário, transformara-se em um lar acolhedor onde Helena e Júlia passavam cada vez mais tempo. As paredes brancas haviam sido pintadas com cores quentes, os móveis de design substituídos por peças mais confortáveis, e a varanda era agora um jardim verdejante, onde girassóis de diferentes variedades floresciam em grandes vasos. Numa sexta-feira, após um longo dia de trabalho, Rodrigo surpreendeu Helena com uma proposta inesperada, que ela e Júlia se mudassem definitivamente para sua cobertura. Vocês já passam mais tempo aqui do que em casa, argumentou com um sorriso. E juntos poderíamos criar um lar verdadeiro, não apenas um lugar para morar. Helena hesitou, preocupada com o que os outros pensariam e com o impacto da mudança na vida de Júlia. Pediu tempo para refletir e conversar com a filha. A resposta de Júlia veio no dia seguinte, quando chegou à cobertura carregando uma mochila cheia de seus pertences essenciais: livros, desenhos e seu diário de ideias. Já decidi que vamos morar aqui, anunciou com a simplicidade direta que só as crianças possuem. Mamãe está preocupada com o que vão dizer, mas eu disse que as pessoas sempre vão falar. Não importa o que a gente faça. Então é melhor fazer o que nos deixa felizes. Rodrigo e Helena trocaram olhares, entre divertidos e surpresos com a sabedoria da pequena. E você tem certeza que isso te deixaria feliz? Perguntou Helena cautelosamente. Sim, exclamou Júlia sem hesitação. Aqui tem mais espaço para meus livros, o jardim para os girassóis e o Rodrigo. Nosso girassol humano. Aquela definição inesperada emocionou Rodrigo profundamente. Ser comparado à flor que simbolizava o renascimento e a busca constante pela luz era mais significativo do que qualquer elogio profissional que já recebera. Uma semana depois, a mudança estava concluída. O pequeno apartamento em Heliópolis, carregado de memórias e lutas, foi cuidadosamente esvaziado. Helena fez questão de doar a maior parte dos móveis para vizinhos necessitados, levando consigo apenas objetos de valor sentimental, fotografias, o primeiro desenho emoldurado de Júlia, a máquina de costura que pertencera à sua avó. A adaptação à nova vida não foi instantânea. Havia ajustes a fazer, hábitos a conciliar, espaços a redefinir.
Helena insistiu em contribuir financeiramente com as despesas da casa, proporcional à sua renda, para manter sua independência. Rodrigo respeitou sua decisão, embora deixasse claro que isso não era necessário. Júlia foi quem mais rapidamente se adaptou. Logo havia transformado o quarto que Rodrigo preparara para ela em seu pequeno universo, com estantes repletas de livros, uma escrivaninha para estudos e projetos e paredes decoradas com seus desenhos e pôsteres de cientistas mulheres que admirava. A varanda tornou-se seu laboratório de jardinagem, onde cultivava não apenas girassóis, mas também hortaliças e ervas aromáticas sob a orientação de Maria, a governanta que agora se tornara quase uma avó postiça. Um mês após a mudança, Rodrigo preparou uma surpresa especial. Com a ajuda de Cecília e Toninho, organizou um jantar íntimo para os três na cobertura. A mesa foi posta na varanda, entre os girassóis, com velas, flores e a melhor louça. O menu, porém, era simples. A feijoada que Helena havia ensinado ao chefe particular de Rodrigo, seguindo a receita de sua avó. Durante o jantar, com a cidade iluminada ao fundo e Júlia contando animadamente sobre seu novo projeto de ciências na escola, Rodrigo sentiu uma certeza absoluta. Aquele era seu lugar no mundo. Não nos escritórios luxuosos, não nas viagens internacionais, não nos esportes radicais que praticava antes do acidente, mas ali, com aquelas duas pessoas que haviam entrado em sua vida por acaso e transformado tudo. Quando Júlia terminou de comer e pediu permissão para ir brincar com seu novo telescópio, um presente de Rodrigo para incentivar seu interesse por astronomia, ele e Helena ficaram sozinhos na varanda. O momento parecia perfeito para o que havia planejado. Helena, começou sua voz levemente trêmula, estes últimos meses foram os mais significativos da minha vida. Ela sorriu, pegando sua mão sobre a mesa. Para mim também. Às vezes me pergunto como tudo teria sido se Júlia não tivesse remexido naquele lixo naquela noite específica. Acredito que teríamos nos encontrado de alguma forma, respondeu Rodrigo. Algumas pessoas são destinadas a cruzar nossos caminhos. Não importa as circunstâncias. Está ficando filosófico, brincou Helena. Na verdade, estou tentando criar coragem para o que vou dizer agora. Rodrigo respirou fundo e, para surpresa de Helena, apoiou-se nas muletas que mantinha sempre próximas e se levantou. Com movimentos cuidadosos mais determinados, deu 2 passos em direção a ela e em seguida ajoelhou-se com alguma dificuldade. Rodrigo! Exclamou Helena alarmada. Cuidado com sua coluna! Estou bem, garantiu ele, sorrindo. Alguns momentos merecem o esforço extra. Do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo azul. Helena Nascimento, você me ensinou o verdadeiro significado de força, dignidade e amor. Sua filha me mostrou como voltar a andar por dentro. Vocês duas são o lar que sempre procurei sem saber. Você me daria a honra de se tornar minha esposa? Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Helena, enquanto ela olhava para o anel simples, mas elegante na caixa. Um solitário discreto, exatamente como havia mencionado certa vez que preferia, em uma conversa casual que Rodrigo claramente havia guardado. Sim, respondeu com voz embargada. Sim, eu aceito. Nesse momento ouviram um gritinho de alegria. Júlia estava parada na porta da varanda, com as mãos cobrindo a boca, olhos brilhando de excitação. Eu sabia que ele ia pedir. Maria me contou que estava preparando algo especial. Rodrigo riu ainda ajoelhado. Venha cá, pequena espiã. Preciso de ajuda para levantar e também quero fazer uma pergunta importante a você. Júlia correu para ajudá-lo junto com Helena. Quando Rodrigo estava novamente em pé, apoiado nas muletas, olhou seriamente para a menina. Júlia, sua mãe aceitou se casar comigo. Mas preciso saber se você me aceita como seu pai. Não para substituir quem veio antes, mas para estar ao seu lado daqui para frente, em todos os momentos. Os olhos da menina se encheram de lágrimas, algo raro naquela criança sempre tão forte e positiva. Você já é meu pai, respondeu simplesmente abraçando-o com força, no coração, que é onde realmente importa. 3 meses depois, o grande dia do lançamento oficial do projeto Girassóis Digitais para a imprensa e investidores havia chegado. O evento seria realizado no maior e mais bem-sucedido centro comunitário, localizado em Heliópolis,
uma escolha simbólica que Rodrigo fizera questão de defender. O espaço, outrora um galpão abandonado, havia sido completamente renovado, seguindo o design proposto por Helena e aperfeiçoado pelos arquitetos da empresa. Paredes coloridas decoradas com arte local, mobiliário funcional e aconchegante, estações de trabalho adaptadas para diferentes idades e necessidades e um grande jardim comunitário nos fundos, onde, é claro, girassóis eram cultivados junto a hortaliças e plantas medicinais. Nos 2 meses de funcionamento, o centro já havia atendido mais de 1.000 famílias, oferecendo desde aulas de informática básica para idosos, até cursos avançados de programação para jovens. Microempreendedores locais recebiam suporte para digitalizar seus negócios e crianças tinham acesso a recursos educacionais que antes seriam impensáveis. Para o evento, a equipe havia preparado uma apresentação detalhada, mostrando os resultados preliminares e os planos de expansão. Rodrigo, no entanto, havia solicitado algo especial para o encerramento. Um breve discurso de Júlia, contando sua perspectiva sobre o projeto. Quando o grande dia chegou, a cobertura da mídia superou as expectativas. Jornalistas de veículos nacionais e internacionais compareceram, atraídos pela combinação de tecnologia de ponta, impacto social mensurável e a história pessoal inspiradora por trás do projeto. Rodrigo abriu o evento com um discurso diferente de qualquer outro que já havia feito. Em vez de focar em métricas de negócios ou retorno sobre investimento, falou sobre transformação pessoal, propósito e a importância de enxergar além das aparências. Há 1 ano, eu era um homem amargo, preso não apenas a uma cadeira de rodas, mas a uma visão limitada do que significava sucesso, admitiu com sinceridade. Precisei do olhar de uma criança para perceber que tinha parado de andar por dentro, algo muito mais grave do que perder a mobilidade física. Ele continuou, explicando como o encontro casual com Júlia e Helena havia mudado não apenas sua vida pessoal, mas toda a direção estratégica da Tech Brasil. Descobri que a verdadeira inovação não vem apenas de laboratórios sofisticados ou de reuniões em salas de conselho. Vem do contato real com as pessoas que queremos impactar, da humildade para reconhecer que quem vive os desafios diariamente sabe mais sobre suas necessidades do que qualquer estudo de mercado. Ao seu lado, Helena, agora oficialmente sua noiva, ouvia com um misto de orgulho e emoção. Sua trajetória pessoal havia sido igualmente transformadora. De diarista e mãe solo lutando para sobreviver, a diretora respeitada de uma iniciativa de impacto nacional, cujas opiniões eram valorizadas em reuniões de conselho e conferências internacionais. Quando chegou a vez de Júlia falar, a plateia estava completamente cativada. A menina, vestindo um macacão amarelo que ela mesma escolhera para parecer um girassol humano, subiu ao palco com confiança surpreendente para seus 10 anos recém-completados. Boa tarde a todos, começou com voz clara. Meu nome é Júlia Nascimento Alvarez e sou a especialista em felicidade infantil do projeto Girassóis Digitais. A plateia sorriu, encantada com sua postura e articulação. Quando conheci o Sr. Rodrigo, que agora vai ser oficialmente meu pai, mas já é no coração, ele estava muito triste. Ele tinha parado de andar, não só com as pernas, mas principalmente por dentro. Júlia fez uma pausa, olhando diretamente para Rodrigo com um sorriso. Eu falei que podia ajudá-lo a voltar a andar, e ele achou que eu estava falando de fisioterapia ou algum remédio mágico. Mas eu estava falando de algo muito mais importante: encontrar motivos para seguir em frente, mesmo quando é difícil. A simplicidade e profundidade de suas palavras criaram um silêncio reverente na plateia. Os girassóis são minhas flores preferidas porque, mesmo em dias nublados, eles sempre procuram o sol. Podem crescer em lugares difíceis e transformam a luz em alimento. É o que queremos fazer com nossos centros digitais: ajudar pessoas a encontrarem luz nos lugares difíceis e transformar essa luz em coisas boas para suas vidas. Ao finalizar seu discurso, não havia ninguém na plateia que não estivesse visivelmente emocionado, até mesmo os jornalistas mais céticos e os investidores mais pragmáticos. A cobertura do evento,
superou todas as expectativas. Nos dias seguintes, reportagens destacaram não apenas o aspecto tecnológico e social do projeto, mas principalmente a história humana por trás dele. Como o encontro improvável entre um empresário e uma criança havia desencadeado uma transformação que agora beneficiava milhares de pessoas. Na semana seguinte ao evento, Rodrigo, Helena e Júlia aproveitaram alguns dias de folga para finalmente realizarem a cerimônia de casamento que haviam planejado. Optaram por algo íntimo, em um pequeno sítio nos arredores de São Paulo. Os únicos convidados foram amigos próximos da empresa, alguns vizinhos de Helena de Heliópolis, que haviam se tornado amigos queridos, e os pais de Rodrigo, que vieram especialmente de Portugal para a ocasião. A decoração, é claro, tinha girassóis por toda parte, cultivados no próprio sítio sob supervisão cuidadosa de Júlia nos meses anteriores. A menina teve papel de destaque na cerimônia, sendo a responsável por levar as alianças e também por fazer uma pequena leitura que ela mesma havia escrito. Família não é só quem tem o mesmo sangue, leu com voz emocionada. Família é quem faz nosso coração crescer e nossos olhos brilharem. É quem nos ajuda a encontrar o sol mesmo nos dias de chuva, como os girassóis. Após a cerimônia, já no início da noite, Rodrigo e Helena encontraram um momento de privacidade no jardim, enquanto os convidados se divertiam na festa. Pense em como tudo começou, refletiu Helena, olhando para Júlia, que dançava alegremente com os avós de Rodrigo. Com minha filha remexendo no lixo em uma noite chuvosa. Talvez o universo soubesse o que estava fazendo, respondeu Rodrigo, segurando sua mão. Precisávamos nos encontrar para nos salvar mutuamente. Você acredita nisso? Em destino? Acredito que algumas pessoas entram em nossas vidas para nos transformar completamente, e que cabe a nós reconhecer esses encontros quando acontecem. Helena sorriu apoiando a cabeça em seu ombro. Como estão seus girassóis na varanda? Crescendo fortes. Assim como nós três. Nas semanas seguintes, a vida da nova família encontrou seu ritmo. Rodrigo continuava liderando a Tech Brasil, mas com uma nova filosofia que priorizava impacto social tanto quanto resultados financeiros. Helena consolidava o programa Girassóis Digitais, agora com planos de expansão para outras regiões do Brasil. E Júlia divida seu tempo entre a escola, onde se destacava cada vez mais em ciências, e seu papel de especialista em felicidade infantil, inspirando novas gerações de crianças a verem a tecnologia como ferramenta de transformação. Numa tarde de domingo, enquanto Helena preparava o almoço e Júlia estava concentrada em um novo experimento científico em seu quarto, Rodrigo se dirigiu à varanda da cobertura, apoiando-se em sua bengala. Agora usava apenas uma, um progresso significativo em sua recuperação. Ali, entre os girassóis que haviam se tornado símbolo de sua transformação pessoal, ele contemplou a cidade lá embaixo. São Paulo continuava caótica e imperfeita, com seus contrastes gritantes e desafios imensos. Mas agora ele a via com outros olhos, não mais como um cenário distante para seus sucessos individuais, mas como um espaço vivo onde pequenas ações podiam gerar ondas de transformação. No que está pensando? Perguntou Helena, aproximando-se silenciosamente e abraçando-o por trás. Em como a vida pode mudar completamente quando paramos de olhar apenas para nós mesmos. Nesse momento, Júlia juntou-se a eles carregando um girassol recém-colhido. Olhem, este é especial. Tem uma mutação genética que faz as pétalas crescerem em espiral dupla. Rodrigo pegou a flor, examinando-a com interesse genuíno. Sabe o que isso me lembra? Perguntou. Nós três. Uma combinação improvável que resultou em algo único e especial. Helena sorriu, pegando a mão de Júlia. E como os girassóis, seguimos juntos em direção à luz. Não importa quão nublado esteja o dia. Naquela varanda florida, abraçados sob o sol de domingo, os três formavam seu próprio girassol humano, resiliente, sempre buscando a luz, transformando as dificuldades em crescimento e beleza. Um lembrete vivo de que, às vezes, os encontros mais improváveis são os que têm o poder de nos fazer voltar a caminhar, não apenas com os pés, mas principalmente com o coração. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Rodrigo, Helena e Júlia
tenha tocado profundamente seus corações. Esta história nos lembra que a verdadeira transformação muitas vezes começa nos encontros mais inesperados e que todos nós podemos voltar a andar por dentro quando encontramos nosso propósito. Se você se emocionou com os girassóis digitais, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais narrativas que exploram as complexidades e belezas da vida brasileira. Deixe seu like se esta história ressoou em você e compartilhe nos comentários qual momento mais tocou seu coração. Como os girassóis de Júlia, estamos sempre buscando a luz das suas reações para florescer ainda mais. Até nossa próxima história.